salva. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca, irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar, e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 horas da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre a água, pensaram que era um fantasma. Começaram a gritar. Com efeito, todos os que tinham visto ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Jesus subiu com eles na barca, e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estavam endurecidos. Penso que Marcos nos cria um cenário muito rico. É importante a gente captar as coisas. Primeiro, Marcos vai insistir, talvez a tradução não é das melhores, mas Jesus obriga. A vida nos obriga a fazer travessias. A vida sempre nos coloca em situação de travessia, de passagem. E na cultura semita, atravessar o mar é atravessar o caos, atravessar as dificuldades. Eu vejo que Marcos insiste na sua catequese que remam e a coisa não caminha, então que se sentem cansados. Quantas vezes a experiência é essa nossa, né? Sentimos cansados porque essa maré contrária, nesse caos de situações que vão aparecendo, a gente se sente de fato perturbado. Porque a gente se sente fora do controle. Isso nos deixa quase que à deriva no meio de um mar, né? Mas veja que Marcos vai dizer, não, pelas 3 horas. Importante, talvez esse dado parece bobo, mas é importante. Foi às 3 horas da tarde que Jesus de fato morre na cruz. Quanto morremos para o apego, quanto morremos para a necessidade de sentir seguro para poder fazer o caminho, mas de fato permitimos que Ele entre na nossa vida, que a presença dEle nos traga de fato uma paz, uma calma, uma entrega que a gente permite que a gente atravesse, mas não por nosso esforço, mas pelo próprio fluxo da vida, pelo próprio fluxo das situações, a gente vai entrando de forma muito serena, tranquila. Talvez aqui a gente pudesse evocar a imagem de um rio, né? Ele entra, ora ele fica estreito, ora ele fica largo, ora ele encontra pedras, ora ele encontra um barro, mas ele vai e continua sereno para aquilo que é o destino dele, para o mar, para o infinito, para o grande. A entrega de um coração, né, que alcança a sua plenitude. E talvez o Marcos vai encerrar sua catequese dizendo que há um coração endurecido, há uma incapacidade de compreensão do que aconteceu lá, na multiplicação dos pães, e o que está acontecendo agora. E talvez isso Marcos vai ressaltar para a sua comunidade, que a grande dificuldade nossa é essa liberdade, essa confiança que nos coloca livres para ser movido pelo Espírito. Essa é a expressão que a gente sempre usa. Discernimento do Espírito, o Espírito que nos move como o vento. Talvez aqui eu gostaria que a gente trouxesse aquela imagem que, pelo menos quando criança, eu tentei brincar, mas nunca deu certo, né? Da cobra cega. Vendar os olhos. Não há confiança. E é uma brincadeira boba, né? Mas que a gente faz de tudo para espiar porque a gente não se sente seguro na mão daquele outro. É quase que Marcos vai reforçar. Quanta gente desistir de ficar procurando se apegar nisso ou naquilo, mas a gente se entregar à confiança, tudo se resolve, tudo encontra o seu alinhamento e a sua resposta. E encontramos de fato com a potência do Espírito, que vai fazendo novamente aquilo que no livro de Gênesis faz. O Espírito, ele paira sobre as águas, ele vibra sobre as águas, ele vai fazendo a vida acontecer. A vida, de fato, sendo plena do que ela precisa ser.
e sendo fecunda, vivaz. Então supliquemos ao Senhor. Eu penso que é uma catequese, Marcos é uma catequese bem concisa, né? O texto de Marcos é pequeno. E em pequenas passagens, pequenas catequeses, Marcos intensifica através da linguagem, através da movimentação da cena, para que a gente entre no mistério de Deus, que é tão amplo. Que o Senhor nos ajude a ver essa liberdade dentro de nós. E que a súplica de hoje nos ajude, Senhor, a vencer a dureza do nosso coração. Nos ajude a vencer o apego que nos faz sentir seguro e nos colocarmos inteiramente na confiança do teu amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.